Boa noite, irmãos. Nós estamos felizes porque o Senhor nos trouxe até aqui para o louvarmos. Amém? Estamos felizes também porque hoje, além de ser um dia especial, de fazermos também os nossos pedidos e agradecimentos, hoje está fresquinho, né, irmãos? Deus mandou aí chuva para refrescar o nosso dia. Essa quarta-feira foi muito bom, né? Desejamos também uma boa noite para os irmãos que estão nos assistindo neste momento. Nós vamos começar o nosso momento de louvor cantando a música Tua Palavra. Só através da palavra de Deus nós temos o nosso sustento, né? O alimento espiritual é tudo na nossa vida. Então que venhamos a fazer o uso da palavra de Deus na nossa vida. Deus diz que onde estiver um ou dois, Ele está presente, né? Desde que esteja louvando a Ele. E mesmo estando aqui em pequeno número, vamos louvá-lo. Preciso ouvir o teu querer, tua palavra, tua voz. Quero andar em teus caminhos, tua verdade é minha luz. Eu decidi. Seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais o teu amor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão, letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais o teu amor. Só tua palavra
Amém? E para que Deus nos sustenta, né, a gente precisa orar. A gente sabe que o inimigo ele está aí para nos derrotar. Todos os dias ele procura fazer o mal para cada um de nós. Mas através da oração é que nós sentimos calma, né? Sentimos a mão de Jesus nos protegendo, nos guiando a nossa vida diária. E nesse momento eu convido a todos os irmãos, vamos colocar de pé. Hoje é um dia de oração. Nós vamos expressar aí o nosso louvor, uma oração cantada nesse momento.
Boa noite, igreja. Vamos nos colocar de joelho para um momento de oração. Pai amado e Deus eterno, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para colocar aqui em Teu altar, Senhor Deus, as nossas petições. Pedimos ao Senhor que nos abençoe nesse dia, ó Pai, que seja aqui conosco no decorrer deste culto, pois viemos aqui em busca da Tua presença, ó Pai. Pai, obrigado pela chuva, obrigado pela vida, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui em Tua casa, para juntos Te louvar, Te buscar em oração e estudo da Tua palavra. Que o Senhor se faça aqui presente, que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre cada um de nós e que possamos ouvir de Ti o que o Senhor tem para nós hoje, ó Pai. Te agradecemos e Te pedimos essas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a Te entregar, como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer. Sacrifício, quero minha vida a Te entregar, como oferta viva em Teu altar. Pois para Te adorar foi que eu nasci. Sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome e você atendeu. Algumas lágrimas vêm abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe você não estará sozinho a vagar, Deus vai lhe amparar.
Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Amém. Mais uma vez, boa noite, igreja. Deus seja louvado pela presença de cada um de vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre resposta às orações. Agora são 8h24 e nós tivemos um tempo bom de oração aqui. Mas acredito que ainda não foi suficiente para tantos pedidos que estão aqui dentro do nosso coração, tantas necessidades que temos. Quarta-feira é um dia de oração. Então nós não gastamos tempo com oração. Nós dedicamos o nosso tempo à oração. Não gastamos, dedicamos. Irmãos, quando eu falo em oração, qual é o primeiro personagem bíblico que vem na mente de vocês? Quem é que arrisca falar alguém aí? Jesus, Daniel. Exatamente sobre as duas pessoas que eu vou falar sobre oração. Daniel, ele orava, né, tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Essa oração 3 vezes ao dia, quando nós estudamos a lição de Daniel há algum tempo atrás, eu pensei, se Daniel orava 3 vezes ao dia, por que eu não posso orar 3 vezes ao dia? E ali eu coloquei meu celular para despertar, e eu despertava 4 horas da manhã, meio-dia e depois às 18 para orar. Irmãos, eu vou confessar para vocês que quando nós dedicamos tempo à oração, nossas orações são respondidas. Muitas vezes, quando nós já cansamos de ouvir, né? Deus responde não, sim, espera um pouco. Porém, quando Deus responde não, muitas vezes vem na mente da gente o seguinte: Deus não ouve a minha oração. Eu oro, eu peço, mas Deus não ouve a minha oração. Deus ouviu. Nós, enquanto oramos, somos transformados pelo Espírito Santo. Nós não mudamos a vontade de Deus na nossa vida. Deus coloca a vontade dele no nosso coração. Isso enquanto oramos. Daniel, quando orava, ele não tinha oração como uma última opção. Muito pelo contrário, a oração de Daniel era a primeira opção dele. Então, todos os problemas de Daniel
ele primeiro levava a Deus. Essa é uma atitude que devemos tomar cada dia da nossa vida como exemplo. Vamos ver como que Deus respondia às orações de Daniel? Vamos abrir o livro, a palavra de Deus, no livro de Daniel, no capítulo 9. Daniel, capítulo 9, o verso 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. No princípio das tuas súplicas. Então Daniel mal começou a orar e Deus já saiu uma ordem do céu para atender a oração de Daniel. E aqui fala que ele era muito amado. Gente, se eu tiver uma relação dessa com Deus, né, que desejo que tenha o meu coração de ter um relacionamento desse com Deus. Eu acabar de suplicar, acabar de joelhar e nem fechar a minha boca, e Deus já envia a providência. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas por que eu devo orar? Vamos para Mateus, o livro de Mateus. Mateus, capítulo 6, 26, capítulo 26. O verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, quando esse hábito de orar 3 vezes por dia, eu levei ele por alguns anos. E em um momento, você sabe que Satanás é um questionador. E ele muitas vezes coloca questões na sua cabeça para te colocar em dúvida, em xeque, né? E veio um pensamento na minha cabeça assim: para que orar tanto? Aquele pensamento não era meu, mas veio esse pensamento: para que orar tanto? No mesmo momento que veio esse pensamento, veio esse verso na minha mente: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Irmãos, muitas vezes a gente pensa que a tentação é só uma fraqueza, algum lapso do que está escrito na lei de Deus: não furtarás, não adulterarás, né? Não dirás falso testemunho. Talvez esse fosse um ponto para nós vigiarmos. E seria uma tentação para alguns. Mas muitas vezes tentação também é se achar melhor do que o irmão. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou todos os cultos na igreja e por isso eu sou melhor do que fulano. Isso também é uma tentação, de nos acharmos melhores que os outros porque fazemos algumas coisas que os outros não fazem. Isso também é uma tentação. Então nós devemos buscar saber qual era a mentalidade de Jesus. Como Jesus enxergava as outras pessoas. Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, no capítulo 1, o verso é o 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Eu gostaria de ver as mãos aqui de quantos têm a experiência de orar de madrugada.
Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a oração da madrugada, ela é muito importante. Ela nos aproxima muito de Deus. Assim fazia Jesus. Levantando-se alta madrugada, saía para um lugar deserto e ali orava. Para termos um ministério de oração satisfatório, é necessário ter a mente de Cristo. Mas como que eu posso ter a mente de Cristo? Ellen White diz o seguinte: vivia, meditava e orava, não para si mesmo, mas para os outros. Essa era a vida de Jesus. Se você quer ter um ministério de sucesso, de oração, peça ao Espírito Santo para que você tenha a mente de Cristo. O que ele pensava, o que ele sentia, como ele recebia as informações, como ele repassava essas informações. Jesus, ele veio por nós, pelos outros. A mente de Jesus é uma mente diferente da nossa. Muitas vezes nós somos o quê? Somos levados a pensar em nós mesmos. Primeiro eu, depois eu, e se sobrar tempo, né, aí eu posso até pensar no meu próximo. Não era assim que Jesus pensava. O tempo dele era dedicado à oração, mas a oração em prol das outras pessoas. Irmãos, precisamos de orações específicas. Não uma oração apressada, sem tempo, de abençoa aqui fulano de tal. Nós precisamos ser mais específicos. O que aquela pessoa está precisando? Qual o tipo de oração que aquela pessoa está precisando? É de saúde? É de emprego? É espiritual? Nós precisamos ser mais específicos. Para que não tenhamos pressa, é necessário que nós dediquemos um lugarzinho na nossa casa para fazermos as nossas orações. Coloque ali um tapete, que seja na beira da cama, que seja ali do lado de uma cadeira, onde você se sinta confortável. Chame Jesus, chame o Espírito Santo para estar ali com você. Dedique tempo à oração. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma lista de oração. E cada dia mais essa lista cresce um pouquinho. Irmãos, faça uma lista de oração. Faça uma lista e dedique tempo à oração. Não importa se você não pode 3 vezes ao dia. Hoje eu já não posso, o meu tempo é mais corrido, estou por causa do trabalho, mas dedique um tempo a Cristo. Acorde de madrugada, busque a Deus, tenha os mesmos pensamentos que Jesus tinha. Para termos uma vida de oração, é necessário pedirmos o Espírito Santo, pois é através dele que teremos um maior conhecimento de Jesus. Vamos em Lucas, livro de Lucas, no capítulo 11. Lucas, capítulo 11, o verso 9. Se para orarmos nós precisamos ter o Espírito Santo, olha o que a Bíblia nos diz. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai
que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Dará o Espírito Santo. E o interessante é que esse verso aqui no começo ele fala aqui, pedi. Primeira coisa, pedi. Buscai. Batei. Ele não fala só uma vez, você me pede que eu vou te atender. Ele pede para você, ele fala para você pedir. Depois ele fala para você buscar. E depois ele fala para você bater. Insistir pelo derramamento do Espírito Santo. Pedir, bater, buscar. Não só uma vez, não só um dia, mas todos os dias. Atos, livro de Atos, no capítulo 4. Irmãos, eu gosto muito de ler a Bíblia com vocês. Eu acho importante nós estarmos aqui com a palavra de Deus aberta, porque Ele fala conosco através da sua palavra. Capítulo 4, verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, você já imaginou se todos que estão aqui agora tiverem o mesmo intuito de pedir a Deus o Espírito Santo? E essa igreja tremer. E nós sairmos daqui falando da palavra de Deus. Não falando dos nossos próprios interesses, mas falando com intrepidez da palavra de Deus. É poderoso, irmãos. É poderoso. É uma necessidade que nós temos do derramamento do Espírito Santo e principalmente de termos esse mesmo foco. Todos nós, todos aqui somos falhos, todos somos seres humanos e nós carecemos da palavra de Deus. E não é por um acaso que você está aqui hoje. Você veio em busca de alguma coisa. O que foi? O que foi que você veio buscar aqui hoje? Você está batendo? Você está pedindo? Você está buscando? É o Espírito Santo que você veio buscar? Irmãos, como devo me achegar a Deus? É um passo a passo. A oração, o pedido do Espírito Santo, mas como que eu devo estar na presença de Deus? Vamos ler o livro de Marcos, no capítulo 11. Marcos, capítulo 11, dos versos 24 até o 26. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoastes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, isso é tremendo. Quantas vezes você se ajoelha e pede a Deus o Espírito Santo, mas você não é capaz de perdoar
a quem te ofendeu, perdoar a quem te feriu. O perdão faz parte de sermos ouvidos por Deus. Se nós não perdoarmos, Deus não nos ouve. Isso cria uma barreira entre nós e Deus. Humildade de espírito. Porque para você perdoar, você precisa ter humildade de espírito. Irmãos, muitas vezes quem te feriu não vai te pedir perdão. Muitas vezes quem te feriu nem lembra que te feriu. E é necessário, irmãos, que nós nos libertemos desse sentimento de rancor, de mágoa. Entrega nas mãos do Senhor. Peça a Ele para te mostrar onde é que você precisa, o que é que você precisa perdoar, que você não está perdoando, para que Deus perdoe você também. Porque somos falhos, nós erramos. O Pai Nosso diz o seguinte: perdoa, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se você não perdoa, Deus não te perdoa. Se você perdoa mais ou menos, Deus te perdoa mais ou menos. Porque aqui está falando, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Vamos também no livro de 1 Pedro, é outro impeditivo das nossas orações. 1 Pedro 3:7. 1 Pedro 3:7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Irmãos, e eu vou expandir um pouco mais. Os filhos, a esposa, o esposo. Deus, ele tem a família. Ele tem a família como um ponto principal. Ele fala aqui que se você não estiver tratando bem a sua esposa, que Ele não vai ouvir sua oração. É interrompida a sua oração. A família para Deus ela é importante. É um ponto principal. O poder da oração intercessória. Eu acho que um dos motivos maiores de nós acordarmos de madrugada é para interceder. Porque se a gente fosse orar só pelos nossos pedidos, só por nós mesmos, talvez a oração fosse bem breve, Mas a oração intercessória, ela realmente demanda tempo. Porque você também não ora só por uma pessoa. Você ora por várias pessoas da sua lista de oração. Vamos ver como que a igreja primitiva fazia. Atos 12, versos 5 e 11. Vamos ver como que a igreja primitiva, a igreja dos primeiros tempos, logo após Jesus ter voltado para os céus. Atos 12, 5 até o 11. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Vamos ver o que essa oração resultou.
Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a cabeça, a sandália, cinge-te a calça, sandália e calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Gente, eu chego a me arrepiar. Oração intercessória. A igreja orava por Pedro. Deus ouve essa oração, vai lá, manda um anjo até Pedro, solta, né? Tira ele daquela situação em que ele estava. Olha o poder da oração intercessória. Que seja na saúde, que seja para a saúde, que seja para o emprego, que seja para uma melhoria da nossa nação, que seja o que for, nós precisamos interceder pelas necessidades dos nossos irmãos, pela necessidade dos nossos governantes. Também Atos 1:14 diz o seguinte, Atos 1:14, capítulo 1, o verso é o 14, também fala sobre a oração intercessória. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Unânimes em oração. Irmãos, eu penso na igreja primitiva como a igreja dos últimos tempos, a igreja do alto clamor. Nós precisamos estar unânimes em oração, num só pedido, no pedido do derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida e sobre a vida de cada um de nós aqui da igreja, da nossa igreja, espalhada pelo mundo todo, não é só aqui. A perfeição de caráter do cristão é alcançada quando o impulso de auxiliar e abençoar outros brota constantemente do íntimo. Isso está em Parábolas de Jesus, na página 384. Oração intercessória de Cristo por nós. Jesus intercedeu por nós. Antes de nós nascermos, Jesus orou por nós. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, no capítulo 17. João, capítulo 17, do verso 11 ao 20. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Esta é a oração de Cristo para conosco. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu,
exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa é a oração de Cristo para conosco. E segue até o verso 20, onde fala assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Somos nós no dia de hoje. E são as pessoas que ainda vão conhecer Jesus através de nós. Jesus já orava por essa geração. Você acha que orar, pedindo, intercedendo, é uma única vez? Como nós lemos lá em Lucas, nós precisamos insistir. Lucas 11, do verso 5 ao 8. Aqui tem uma parábola. E essa parábola foi falada, por Jesus. Jesus disse assim: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Irmãos, essa é uma parábola da oração intercessória. Esse amigo que bate na porta do outro amigo à meia-noite, ele não está pedindo para ele mesmo. Ele está pedindo para um amigo que chegou. A porta é uma comparação, é um paralelo, é a oração. Ele está pedindo para Deus: Senhor, eu estou intercedendo por fulano. E ele não pede só uma vez, não, ele continua insistindo: me dê pão. Eu preciso dar pão para o meu amigo que chegou cansado de viagem. É o poder da oração intercessória. Não peça só uma vez, não. Peça 2, peça 3, peça quantas vezes for necessário. Porque se ele não atender pela sua necessidade, ele vai te atender pelo tanto de vezes que você pede a ele. Está falando aqui. É a palavra de Deus que está falando isso. Cristo, sumo sacerdote. Nós sabemos que o sumo sacerdote, ele tinha aqui no peitoral pedras preciosas, eram 12, e cada pedra levava o nome de um dos filhos de Israel, as 12 tribos, de Israel. Peçamos a Deus para que coloque juntamente com esses nomes, os nomes das pessoas que intercedemos. Senhor, coloque ali o nome de fulano. Não se esqueça de interceder por ele. Irmãos, nós vivemos em um mundo que está no final. Eu não achei que eu ia viver para ver coisas que eu vejo hoje.
E nós podemos sentir o mal se aproximando. Mas é necessário que algumas coisas aconteçam para que outras possam acontecer. Isso não quer dizer que tenhamos que estar despreparados. Não devemos colocar o nosso olhar em seres humanos, em pessoas, falhas. Nosso olhar deve estar para Cristo. Cristo usa pessoas. Ele põe rei e ele depõe rei. Nós precisamos ter a consciência de que tudo está no controle de Deus, mas precisamos estar preparados para as coisas que hão de vir. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo. Deixa eu ver se é o primeiro. 2 Timóteo. Capítulo 2. O verso 15. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, Moisés, ele quando Israel lutou contra Ameleque, Moisés tinha que ficar de braços erguidos. Chegou uma hora do dia que Moisés não aguentava mais e tiveram que segurar os braços de Moisés. Eu comparo essa hora de Moisés como a nossa oração intercessora. Nós não podemos baixar as mãos. Precisamos estar de mãos erguidas, orando, intercedendo o tempo todo. Porque se nós baixarmos a nossa mão, com certeza iremos cair. Se nós baixarmos a nossa mão, aqueles para quem oramos, poderá cair. A oração intercessora, ela é poderosa, mas nós não podemos baixar as nossas mãos. Precisamos estar de mãos erguidas, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Que Deus possa nos abençoar, que Ele possa nos usar, que possamos ter a nossa rotina de oração e nunca esquecer que quanto mais próximos de Deus, mais parecidos com Jesus, em nossos pensamentos, atos, e como Ele agiria, como Ele pensa, tá? Vamos nos assemelhar mais a Cristo e buscá-lo em oração. Esse é meu desejo nessa noite. Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé.
1 Timóteo, capítulo 2, diz o seguinte: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Oremos. Pai amado e Deus eterno, que bom, Senhor, passarmos estes momentos na Tua presença, no estudo da Tua palavra, ouvindo, Senhor, a Tua mensagem. Queremos pedir aqui, Senhor Deus, que nos capacite através do Teu Santo Espírito, para termos poder em oração. Oração intercessora, Senhor. Oração pelos homens. Oração, Senhor, pelo nosso próximo. Oração, Senhor, pelo nosso país, pelos nossos governantes, ó Pai. Toma essa nação em Tuas mãos, ó Deus. Opera o Teu querer e o Teu milagre, ó Deus. Habita em cada coração, Senhor. Que seja derramado o Teu divino Espírito e a Tua justiça sobre cada um, ó Pai. Que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Despeça-nos, Senhor, para os nossos lares, e que nos acompanhe o Teu Santo Espírito, e que Ele não se aparte de nós. Abençoe aqui cada família representada, Senhor Deus. Cada pedido que ficou oculto em seus corações, ó Pai. Que o Senhor os receba, ó Pai, e que o Senhor possa resplandecer o Seu rosto sobre nós e dar-nos a Tua paz. Nós Te pedimos e Te agradecemos essas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Foram tantos sofrimentos sem explicação. Nos detalhes do Seu rosto eu vejo a solidão, lágrimas a rolar, não há como evitar.